Franceses partiram hoje de manhã para uma volta ao mundo num avião, esse aqui, ó, fabricado sabe onde? Em Ipeúna. A viagem vai durar cerca de 3 anos e vai servir para coletar informações sobre o meio ambiente que vão ser inclusive compartilhadas com alunos e educadores do mundo todo. A nossa equipe, claro, foi conhecer essa dupla de aventureiros. Tamanho não é documento quando se tem um sonho. E mesmo que esse sonho seja gigante como o planeta, cabe dentro de um pequeno avião como este. O difícil foi fazer os outros acreditarem que era possível. No começo a gente achou uma loucura, né? Como é que vão dar uma volta ao mundo com um aviãozinho de 2 lugares, pequenininho como esse, né? O que parecia loucura num primeiro momento, na verdade, é um projeto ousado desse casal de franceses. Dar a volta ao mundo para ajudar cientistas de diferentes países a fazer novas descobertas. É uma grande oportunidade de entender melhor nosso planeta, diz Clementine. Nos sentimos orgulhosos por colaborar com esses projetos. Em princípio, serão 15, das mais diferentes áreas, do estudo de vulcões a pesquisas relacionadas ao aquecimento global. Antes de cada voo, vamos limpar as extremidades das asas e, na volta, coletar com um pano as partículas depositadas, diz Adrien. Essas informações vão permitir entender melhor como as nuvens se formam e interferem na atmosfera. Outro trabalho deles é fazer modelos tridimensionais de sítios arqueológicos, patrimônios da humanidade ameaçados de desaparecimento. Para essa difícil missão, os franceses escolheram, entre vários fabricantes de aviões espalhados pelo mundo, este modelo projetado em Ipeúna. É um modelo esportivo leve, capaz de pousar também na água. O avião teve que ser adaptado para as necessidades da viagem. Ganhou um tanque extra na asa superior, o que dobrou a autonomia de voo para 9 horas, ou uma distância de 1.500 quilômetros sem precisar reabastecer. Eles vão pousar, às vezes, em lugares remotos que não tem gasolina, então eles já têm que sair com muita gasolina. Tudo isso foi feito e o avião está respondendo a contento, eles estão satisfeitos, nós também. O avião também ganhou aberturas especiais nas janelas. Clementine explica que elas vão servir para acoplar sensores. Um dos desafios vai ser voar sobre um vulcão em atividade na Indonésia para coletar a fumaça. Uma equipe de 7 pessoas em países da Europa dará suporte com a logística. E o casal terá comunicação via satélite em qualquer parte do planeta, para que, em caso de emergência, possa ser resgatado o mais rápido possível. No kit de sobrevivência tem até uma roupa para resistir à água gelada. Nós sempre temos o plano A, o B e o C. Pensamos em tudo, diz Adrien. Tomando todas essas precauções, normalmente podemos sobreviver, brinca Clementine. Até no roteiro, essa imprevisibilidade está presente. Não dá para planejar uma viagem de 3 anos nos mínimos detalhes. Inicialmente, eles estão programados para pousar em 47 países. Mas dependendo das condições climáticas, da situação geopolítica dos países e até mesmo da possibilidade do surgimento de novos projetos, isso pode mudar. E é provável que a Clementine e o Adrien acabem conhecendo outros lugares. Isso é uma das coisas mais bacanas da aventura. É como um livro aberto, em que os dois estão livres para escrever novos capítulos. Tem mais uma coisa que empolga o casal. São as visitas que vão fazer nas escolas todo mês para promover debates sobre ciência com os alunos. Temos a obrigação de mostrar para as crianças que há muito o que fazer pelo planeta. A participação infantil começou bem antes da viagem. Foi para escolher a cara do avião. Esta simpática baleia foi o desenho selecionado num concurso pela internet. É a segunda vez que o casal de franceses parte para uma aventura dessas. Entre 2012 e 2013, eles já tinham dado uma volta ao mundo, só que em outro avião, mesmo contra a vontade dos familiares. Eles disseram pra gente não fazer isso, que precisávamos ter filhos, comprar uma casa. Para a nova expedição, Clementine deixou o emprego de advogada. E Adrien, que é piloto de uma grande companhia aérea, saiu em licença não remunerada. Só que eles não querem voltar à velha rotina. Se tivermos mais patrocínios e apoio, nossa esperança é continuar com esse trabalho para sempre, diz Clementine. Talvez no dia em que tivermos filhos, vamos comprar um avião um pouco maior para viajar com eles por aí. Why not?
Isso que é parceria, né? Inclusive, é cientificamente comprovado, né, que tem areia do deserto do Saara, na Amazônia, essa areia que foi transportada com os ventos. Para você entender esse tipo de mudança que os franceses vão poder comprovar com essa viagem, com essa aventura toda.